E o tema da mensagem: seja Cristo engrandecido. Atos 13, 42 a 52. E ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque esse texto está aqui, encravado em Tua palavra, para não nos esquecermos jamais do poder impactante das Escrituras, do Evangelho de Cristo, apesar de quaisquer circunstâncias externas, favoráveis ou não. Muito obrigado, porque a Tua palavra não volta vazia, e é somente ela que nos importa, é somente Cristo que nos importa. Por isso eu te peço que esse texto deixe marcada no coração de cada irmão que somente Cristo deve ser engrandecido em toda a nossa caminhada. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que eu aprendo desse texto, numa frase: toda vez que a semente do Evangelho é lançada, sempre, invariavelmente, a perseguição será realçada. Toda vez que o Evangelho for pregado e a boa semente for lançada, a contrapartida será sempre surgir frutos do inimigo. Também oposição que jamais será suficientemente forte para calar qualquer cristão autêntico e verdadeiro. É bom a gente entender que a palavra de Deus sempre terá reações fortes contra ela. Se a gente pegar a doutrina, então, nem se fala. Toda vez que a palavra de Deus é pregada e ensinada em sua totalidade, com toda a autoridade, sem sobrar nenhum resquício de relativismo, ela sempre será questionada, forte oposição há de surgir, e ao mesmo tempo nós teremos a certeza de que é aí que ela está funcionando. Porque quando a intenção do pregador ou da igreja de tornar adaptável a palavra, fragilmente interpretada e nem um pouco aplicada na vida, é aí que a gente começa a jogar o jogo do inimigo. O apóstolo Paulo passou por todo tipo de experiência, e ele deixou claro para um dos seus discípulos mais famosos que era necessário pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, viver a palavra com intensidade e fervor,
para que realmente aquilo que para eles é motivo de perdição, para nós sempre será um motivo de alegria, de salvação. Então, qualquer prisma que você olhe no decorrer da história, qualquer análise que você fizer sobre os movimentos evangelistas, sobre os grandes avivamentos da história, sobre plantação de igreja em qualquer canto, em qualquer lugar, sobre a permanência de uma igreja forte e sólida, nunca será esta igreja, esse movimento simpático no sentido ao redor. Haverá sempre uma forte e tremenda oposição, que pode ser até o modo de Deus tornar válido e bem-sucedido aquele ministério. Então eu proponho a vocês que, independente do que aconteça, guarde essa frase: a oposição à palavra de Deus não impede a pregação, nem a fé no coração, mas gera perseguição. A oposição à palavra de Deus não impede nem a pregação, nem a conversão, mas ela vai gerar oposição. Então, seja por que lado for, eu quero propor a vocês que Jesus seja engrandecido. Então, são alguns versos, mas em cada um deles tem uma lição que corrobora esse imperativo: que Cristo seja engrandecido. Então, apesar de tudo, apesar até do meu sofrer, do teu sofrer, apesar de termos prejuízos pessoais por causa da pregação, por causa do compromisso com o Evangelho, a despeito de tudo, seja Cristo engrandecido. Então, em primeiro lugar, verso 42, seja Cristo engrandecido no desejo sincero. Olha só que beleza, ao saírem Paulo e Barnabé com aquela palavra que eles tinham dito no verso anterior: desprezadores, maravilhai-vos, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Paulo lembra o profeta, e ao saírem daquele ambiente, as pessoas que ouviram Paulo e Barnabé disseram, com muitas súplicas: falem aqui as mesmas palavras. Seja Cristo engrandecido no desejo sincero que as pessoas vão ter no meio dos opositores, no meio dos que rejeitam, no meio dos que só querem o debate pelo debate. Seja Cristo engrandecido, porque há muita gente com fome, há muita gente com sincera vontade de crer, de chegar, de entender, de abraçar, de ouvir uma palavra. Não invente, não torne o Evangelho, que é simples e puro, algo complexo, algo assim cerebralmente difícil, porque o Evangelho atinge a alma, o coração e instrui a mente. Quando você, remido, convertido, se torna cativo da palavra e não manipulador dela, e não aquele cuja ótica é a única possível. O Evangelho vai além de mim, além de você. Seja Cristo engrandecido no desejo sincero, que até em meio à oposição pode surgir. Fique aqui, fale essas mesmas palavras. Não pense em exibir conhecimento, pense apenas em ser um semeador. O poder não é o teu argumento, nem tua oratória, nem tua teologia, nem tua homilética, nem tua hermenêutica. O poder é a palavra. Seja um semeador. Cristo será engrandecido no desejo sincero que muita gente por aí tem de ouvir as mesmas palavras, como diz um hino belíssimo: repeti-mas mais outra vez, belas palavras de vida. Outra verdade: seja Cristo engrandecido nos seguidores dedicados, não apenas no desejo sincero de ouvir, mas também nos seguidores dedicados. Comecinho do verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus
dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Irmãos, não dá para forçar ninguém. Quando a verdade é para engrandecer Cristo, muitos sinceros vão querer ouvir o que eu tenho a dizer. Quando o nosso propósito é engrandecer Cristo, muitas pessoas dedicadas vão querer seguir o que a gente fala de acordo com Cristo, de acordo com o Evangelho. Paulo foi vítima de muitos problemas. Ele sempre se preocupava com a essência, com a beleza, com a verdade. Mas isso trouxe consequências tenebrosas para a vida dele, para a saúde dele. São prisões, são chibatadas, são muitos perigos de morte, até entre irmãos. Mas aqui a gente vê um grupo dedicado, que resolveu, a despeito da perseguição e do risco e da ameaça, eles resolveram seguir Paulo e Barnabé. Seja Cristo engrandecido nisso também, nos seguidores dedicados. Verso 43b, seja Cristo engrandecido na exortação elevada, e não na coisa medíocre e rasteira e vazia, superficial. Olha só a parte B do verso 43, estes, Paulo e Barnabé, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Irmãos, que coisa elevada e suprema, maravilhosa. Permaneçam na palavra. Cristo será engrandecido quando a tua exortação for elevada nesse ponto. Não venham a mim, não venham à minha igreja, não venham ao meu projeto, não. Permaneçam na graça de Cristo. O Paulo, apóstolo dos gentios, o peregrino, o homem que não tinha morada certa, que andava para lá e para cá, e fez a Europa inteira conhecer o Evangelho. Ele sabia que depois da partida dele de muitos ambientes, se levantariam lobos vorazes para perseguir, para destruir, para desanimar. E onde estaria Paulo? Sei lá. Mas Cristo continuaria ali, a graça de Cristo continuaria ali. Seja Cristo engrandecido quando a nossa exortação for elevada. Paulo poderia aproveitar e chamar glória para si, principalmente quando quase sacrificaram em nome dele. E ele pulou no meio, rasgou as vestes e disse: eu sou homem como vocês, eu só quero que vocês abandonem a crendice e depositem sua fé em Cristo. Da exaltação de quase receber sacrifício para uma quase morte, de tanta pedrada que ele levou. Só Deus para salvá-lo daquela voracidade violenta. Por isso, seja Cristo engrandecido na exortação elevada. Procure-a, faça, declare-a, permaneçam na graça de Cristo. E vejam que o texto diz que Paulo e Barnabé, falando àqueles irmãos, persuadiram aqueles irmãos. O importante não é seguir a mim e a Barnabé. Eu quero que vocês permaneçam firmes na graça de Jesus. Entra pastor, sai pastor, entra líder, sai líder, entra um grupo, uma novidade no reino do Evangelho, no mundo gospel, mas Cristo não muda. As outras coisas são oscilantes e variáveis, as postagens mudam, os TikToks e as mensagens para lá e para cá, o tempo todo bombardeiam opções, tentações, ventos doutrinários esquisitíssimos, mas que a tua exortação engrandeça Cristo, sendo algo muito elevado para a glória de Deus. Quarta coisa que eu vejo nesse texto: seja Cristo engrandecido então na audição valorizada. Verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase, olha só, toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que espetáculo, irmãos! Só para ouvir a palavra de Deus. Hoje ela não é suficiente. A boa, perfeita, agradável, poderosa palavra de Deus, ela depende de guarnições. Os irmãos que vão aí comer para lá e para cá em bons restaurantes, com a grana que Deus abençoa, que vocês têm guardado aí, não é? Qual é a guarnição que vem? Antes era arroz, feijão e ovo, comercial. Hoje não, hoje tem guarnições. O Evangelho não precisa de nenhuma. Ele é um alimento poderoso.
mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Por isso, irmãos, seja Cristo engrandecido na audição valorizada. Olha só, aquele povo, apesar de tudo, seguiu Paulo, seguiu Barnabé, entraram para ouvir a palavra, quase a cidade toda. Como é que foi a comunicação? Não dá para saber. Quantos WhatsApp, quanto Facebook, quantas mensagens, quantas postagens, quantos banners eles espalharam, eu não sei, não tinha nada disso. Mas a fome deles, e a fome mesmo não admitida hoje, é a fome da verdade, do evangelho, da palavra, e não dos ícones que estão por aí tentando despistar, distrair a atenção das pessoas. Por isso, seja Cristo engrandecido naquela audição valorizada. Eu quero a palavra, eu quero ouvir a palavra, mas isso não é pouco, não, isso é tudo. Isso é tudo, não precisamos. É bonito ter uma boa música, preparando uma música suave, uma música animada. Isso tudo é parte da liturgia. Mas a nossa liturgia em relação a comer o evangelho, beber da palavra, não depende de guarnição, de acessório. É só ela capaz de nutrir nossa alma. Seja Cristo engrandecido quando você também faz parte da audição valorizada. Eu quero ir para a igreja. Por quê? Vai ter um espetáculo lá hoje, um coral, vai ter um cantor, vai ter isso, não sei o quê. Tá bom. E quando essa turma for embora e a coisa apertar na segunda-feira, você liga para o cantor? Liga para todos os membros daquela banda maravilhosa, vem me ajudar aqui, se não for Cristo a tua base. Irmãos, tudo isso é bom, maravilhoso, mas a cidade inteira foi atrás do quê? Da palavra de Deus, para nutrir a alma, para a gente permanecer nela. O texto que foi lido em João mostra isso. O Cristo que pregou, ele disse: olha, vocês podem ser filhos de Abraão, o que for, se vocês não permanecerem na minha palavra, e as minhas palavras não permanecerem em vocês, vocês estão perdidos e condenados, sendo biologicamente herdeiros de Abraão ou não. Cristo seja engrandecido então. Verso 45, na oposição enfrentada. Que Cristo seja engrandecido também na oposição enfrentada. Olha o verso 45. Mas, os irmãos já repararam que o mas não sai do nosso pé? O mas está sempre aí na nossa história, como uma oposição, uma pedra no sapato. Verso 45 diz: mas os judeus, vendo as multidões que foram para ouvir Paulo, ficaram com inveja e começaram a blasfemar, contradiziam o que Paulo falava. Hoje, irmãos, qualquer um pode zombar de todos nós. Qualquer irmão que prega o evangelho e faz uma postagem muito bonita no Facebook está sujeito a deboches, a desvalorização. Por isso talvez a gente se recolha com medo da oposição, mas não, Cristo tem que ser engrandecido na nossa postura de enfrentamento de qualquer oposição. E o verso 45 deixa isso claro. Haverá inveja do sucesso do evangelho, não do sucesso do evangelista, do sucesso do evangelho. E por causa disso, uma coisa que eu não sei se você já passou ou não, não é só inveja e perseguição, é a blasfêmia que leva alguém a entrar num ambiente onde tem um pregador decente e digno, e aquele que está ali vai para enfrentar, vai para confrontar, vai para abusar, vai para desafiar. É só do poder de Deus. Não há poder nesse mundo, nenhum academicista consegue. Embora estudar é bom, é importante, mas na plenitude do Espírito Santo, homens como Pedro, iletrados, falaram de uma maneira tão convicta, que aqueles homens só reconheceram um fato: é possível alguém quase analfabeto falar com tamanho poder? A resposta, a conclusão foi uma só: eles estiveram com Jesus. É por isso que eles falam assim. Por isso, irmão, seja Cristo engrandecido na oposição enfrentada. Você terá a sua, eu terei a minha, mas não fujamos delas, não recuemos na postura que Cristo requer de nós, porque o enfrentamento
é importante, o enfrentamento vai acontecer. Outra verdade, seja Cristo engrandecido, verso 46, na convicção fundamentada, aquela convicção que é basilar, aquela convicção que você não arreda pé. Olha o verso 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, não era hora deles recuarem, não era hora deles falar, pera lá, eu já passei por poucas e boas, agora eu quero um canto tranquilo. É como, puxa vida, que sonho, né? Todo mundo que luta durante a vida inteira, num momento da vida, ele começa a pensar, e eu não sou diferente. Quero uma rede preguiçosa para deitar, na minha volta, sinfonia de pardais. Mas sabe o que a gente vai ter de sinfonia? Não é de pardais, não. É de buzina do inimigo, dizendo, você prega o evangelho, você prega isso, você prega aquilo. Ah, você acredita em tal doutrina? Pois é. E a gente ouve cada bobeira, cada babaquice, de lá e de cá. Gente centrada na palavra está sendo rara, está ficando escassa. Mas a palavra não tem oposição que a cale. Mas os meus argumentos podem ser calados, a não ser que eles estejam calcados na palavra. Por isso, seja Cristo engrandecido, na convicção que é fundamentada mesmo. E o verso 46 continua. Paulo e Barnabé, com muita ousadia, disseram àquelas pessoas. Cumpria, olha só, eles disseram aos que contradiziam e blasfemavam da palavra. Olha a convicção fundamentada de Paulo e Barnabé. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que a gente vai virar, dar meia volta e nós vamos para os gentios. Irmãos, isso é uma convicção bonita. Não precisa achalerar o pecador, não precisa seduzi-lo com promessas. Só falta uma igreja criar algum mecanismo. Se já existe, me diga depois. Mas só falta alguma igreja nova criar o mecanismo de carnê do baú da felicidade. Compre, pague R$1,50 e você vai ganhar uma Ferrari, você vai ganhar uma casa lá, se fosse o pastor Ricardo, lá em Extrema, um sítiozinho maravilhoso lá em Extrema. Irmão, não dá, não dá. Paulo está dizendo, vocês vêm aqui me blasfemar, me contradizer, mas isso está escrito na Bíblia, tinha que acontecer, é necessário que aconteça. E Paulo diz, então por causa disso, eu vou dar meia volta e vou pregar o evangelho aos gentios. Haverá sempre um canto para você ir e pregar e proclamar e engrandecer o nome de Cristo, desde que você tenha uma convicção fundamentada que não intimide você. Outra verdade que eu vejo no verso 47 e a metade do verso 48, seja Cristo então engrandecido na alegria manifestada pelas pessoas. Verso 47, 48 diz assim, porque o Senhor assim determinou. Olha que beleza, Paulo chama para si a bênção dessa profecia, dessa palavra. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. A perseguição, o confronto que Paulo sofreu, trouxe à memória dele a palavra do Senhor, que diz, você vai ser a luz para os gentios, você vai pregar o evangelho lá. E aí os gentios disseram, que maravilha, você não desistiu da gente. Seja Cristo engrandecido através da alegria manifestada por alguém. Quando você chega lá, e a despeito de toda perseguição e opressão, você fala o evangelho, você explica o evangelho, você persiste na verdade que não volta vazia, e aquele retorno alegre daquela pessoa é o teu diploma de um cristão bem-sucedido, que nunca ficou com vergonha do evangelho de Cristo e nem colocou aditivos para tornar o evangelho, sabe, mais doce do que o mel. Ele já é, independente de acréscimos, ele não precisa de nada. Outra verdade que eu vejo nesse texto, seja Cristo engrandecido na crença firmada,
Verso 42, a parte B, diz assim: depois de glorificarem a palavra do Senhor, o texto confirma, creram. Esse é o texto que presbiteriano fala de boca cheia, e tem que falar. Tem que falar. Por quê? Porque hoje tem uma guerra contra esse aspecto aqui. Creram, alguém pode me ajudar? Minha voz está falhando aqui. Creram o quê? Vamos lá, todo mundo junto. E creram. Quem aqui creu e sabe agora que é por causa disso? Eu não procurava Cristo, eu já era filho de crente. Eu não procurava Cristo. Para mim estava tudo bem, deu uma escapadinha, voltei, sabia de histórias de cor, sabia versículos de cor. Mas cadê que eu tinha nascido de novo? Cadê? Não. Um dia eu tive que olhar para ele e falar, és tu. É como a canção que a gente ia cantar hoje. Ouvi um judeu, estava lá na beira do poço, ele falou comigo tudo que eu queria ouvir, que eu não sabia, que ele... Enfim, é um texto, um hino muito bonito, um cântico especial. Mas veja bem, o texto aqui diz, eles creram. Quem que acreditou em Paulo e Barnabé? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou eu arranco esse texto da Bíblia e digo, predestinação é uma balela, ou eu arranco Efésios 1, ou eu arranco Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, eu arranco e vou arrancando, só para que eu não fique desconfortável. Não me peça para explicar os detalhes disso tudo, mas eu não buscava Cristo, Paulo não buscava Cristo, Paulo odiava Cristo, Paulo odiava, eu estava tranquilo na fé de mamãe, na oração de mamãe, mas a minha oração era um papagaio repetidor. Não era eu e meu Salvador. Era eu e o Deus da minha mãe. Era eu e a lição da escola dominical. Só isso. Seja Cristo engrandecido na crença pessoal, bem firmada. E creram, de verdade, todos aqueles que Deus já tinha destinado para a vida eterna. Isso é um texto belíssimo. Ainda bem que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Mais algumas verdades, irmãos, ainda no texto. Seja Cristo engrandecido, verso 49, na divulgação espalhada. Verso 49 diz, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Perceberam que o centro é a palavra, o centro é Cristo, o resto é resto. Todas as pessoas ouvindo e vendo as conversões, a fé firmada, todas elas se tornaram divulgadores da palavra, todas elas. E os divulgadores não são uma tropa de elite em cada igreja, não, são todos os remidos. Você, parceiro, você, companheiro de fé, você, irmão, você que tem crença sólida, você é missionário no campo de ação que Deus te colocou. Vai lá e faça. Ah, não sabe pregar? Não precisa. Você sabe ler? Você sabe mandar uma postagem com um texto selecionado da palavra de Deus no seu WhatsApp? Faça isso. Chame alguém para ler, simplesmente ler a Bíblia. Pegue a tradução mais fácil de entender. E leia, e leia, e leia. Ah, tem gente com problemas difíceis. Ah, então leia a genealogia para aquela pessoa, porque ela vai entender que a vida é marcada por alguns episódios que não voltam. Nasceu, casou, teve filhos e filhas e morreu. E ele vai entender, eu vou morrer também. E nesse período eu faço o quê? Antes que a morte chegue. Irmãos, tudo que é inevitável está nas mãos de Deus. E a salvação, como promessa de quem crê no Evangelho, ela também é em caráter irrevogável. Não volta atrás. Que Cristo seja engrandecido quando a divulgação é espalhada por toda a comunidade. 3 ideias finais. No verso 50, que seja Cristo engrandecido na perseguição escancarada, não na perseguição sutil, sorrateira, mas na cara dura mesmo. Verso 50, mas, outra vez, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, instigaram os principais homens da cidade e levantaram perseguição
contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Irmãos, eu nunca passei por isso. Estou lá pregando, dando aula na escola dominical, indo no Heliópolis, viajando, sendo testemunha, entre parênteses, seja lá como for. Nunca aconteceu de eu saber que alguém foi instigado para zoar comigo, para desmerecer o que falo, para contestar o que prego. Não, nunca tive esse problema, mas Paulo e Barnabé tiveram. Esta é a perseguição escancarada, a qual estamos sujeitos, se Cristo for engrandecido em nossa vida, em nossa pregação, em nosso jeito de ser. Paulo está deixando claro que Cristo tem que ser engrandecido até na perseguição escancarada, aquela que debocha, aquela que ironiza, aquela que vem para cima da gente. Esse texto é fantástico, irmãos. Instigaram mulheres piedosas, gente de alta posição, instigaram os principais líderes da cidade, instigaram e levantaram uma perseguição cruel contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Cristo foi engrandecido nesse tempo também. Duas ideias finais: que seja Cristo engrandecido na reação determinada dos que passam por tudo isso. Verso 51, estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe, irmãos, aqui tem algum mimimi? Eu não vou pregar mais, eu não aguento mais ser testemunha, eu só sofro. Fui pregar, alguém falou que não acreditava. Fui dar um folheto, alguém recusou. Fui dar uma mensagem no meu WhatsApp para um amigo que está sofrendo de uma doença, e aí ele fala, não creio. Então eu acabei, eu não quero mais isso. Irmãos, nenhuma dor é à toa. Nenhum sofrimento, nenhuma perseguição é para nada. A reação de Paulo foi maravilhosa para nós. Ele simplesmente falou, Barnabé, vamos fazer o que Jesus ensinou? Nós fomos lá, eles não quiseram. Vamos sacudir a poeira da nossa sandália e vamos embora para outro lugar. Não vamos parar de fazer o que é certo. Não vamos parar de pregar o verdadeiro Cristo. Cristo é engrandecido nesta reação determinada dos crentes, que simplesmente seguem o seu caminho, sem entrar na sua caverna de choros e lamentos, mas eles vão à frente, sem questionar a soberania de Deus, o poder de Deus. A última verdade que eu vejo nesse texto: seja Cristo engrandecido na plenitude que transborda, na plenitude que extravasa a vida de um cristão. Verso 52, os discípulos, ao invés da intimidação, ao invés de colocar a violinha na sacola e falar, não vou mais, não canto mais, não prego mais, não oro mais, eles transbordavam de alegria do Espírito Santo, pelo simples fato de passarem por esta prova, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Eu vou concluir a mensagem dizendo o seguinte: os estoicos, eles achavam que a história, ela é simplesmente uma repetição de erros e loucuras a caminho do caos. O cristianismo é positivo, é otimista. Nós caminhamos para a glória eterna, mesmo que naquela antiga foto que muitas casas tinham, os dois caminhos, o caminho da perdição, estrada larga, festa todo final de semana, todo fim de semana é feriado, papapá, e os coitadinhos dos cristãos, seguidores de Jesus, sempre cabisbaixo, atravessando uma pinguela estreita, difícil, quando chega no fim é glória. Irmãos, tem muita coisa que pode ser mudada nesse quadro aí. Hoje tem sofrimento e dor para tudo quanto é lado, não é festa nem para os ímpios, mas cada cristão, ele sabe que tudo coopera para o bem dele. Cada cristão que anda pela fé e olha para Jesus, ele vê o além, ele vê a esperança que está em Cristo,
para esta vida e para aquela. Ele não é um miserável, ele não é um infeliz, ele não é uma pessoa que anda cabisbaixa, ele anda olhando para cima de cabeça erguida, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele não tem medo dos fatos, nem da morte. Ele segue olhando para Cristo, a salvação que Cristo deu para ele. É sua mola propulsora, o Espírito Santo que habita nele, é o poder que dinamiza ele com frutos, com plenitude, com dons, e ele segue como um vitorioso, como um mais que vencedor. Ele não é um coitadinho, não. Paulo não ficava aí procurando temas para pregar. Vou pregar sobre a política externa, sobre a política interna, eu vou pregar sobre o escândalo do INSS. Irmãos, se a gente for pregar sobre essas coisas, a gente vai esquecer o que cura isso tudo. E aí, nós vamos ter debate para tudo quanto é lado. Mas se pregarmos a verdade e vivermos a verdade, a nossa esperança não vai estar, quando eu me aposentar vai ser uma beleza. Vai confiando. Não faz que nem a formiguinha, não poupa, não guarda, não tem lá um terreninho, não guarda não, vai pensando que a aposentadoria não vai resolver nada. Sua esperança está em Jesus. E que maravilha, eu vou terminar com um pensamento que para mim é muito importante, que eu gosto. Olha só, a visão cristã da história é otimista. É certo que a história está sempre indo para algum lugar de acordo com o propósito de Deus, mas no final das contas, tudo na história vai convergir para Cristo. E sabe o que vai acontecer no final da história? Vai se cumprir um hino que a gente já cantou aqui, creio que domingo passado. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, por sua imensa graça lá estarei. Pregue. Seja Cristo engrandecido na sua vida, na sua agenda e no seu modo de ser. Vale a pena. Vale a pena. Em nome de Jesus. Amém.